Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou vestibulanda de Medicina e hoje a gente vai falar de organização nos estudos. Bom, eu acabei de me formar no ensino médio e esse é o primeiro ano que eu estou focada 100% no vestibular. Hoje é 2 de janeiro de 2026, só pra gente deixar salvo. Mas eu sou obcecada por organização, sempre fui, então eu decidi começar o ano mostrando pra vocês como vai ser a minha organização dos estudos. Bom, eu tô prestando para faculdades tanto públicas quanto particulares e o que eu percebi foi que os cursinhos, eles ou têm um foco nas públicas ou foco nas particulares. Eu não achei nenhum que suprisse as duas necessidades ao mesmo tempo e eu percebi que a maioria deles tem uma carga de aula teórica muito alta, então 7, 8 horas de aula teórica por dia. O que pra mim não é tão legal porque eu sempre estudei na metodologia ativa. Eu fiz o fundamental todo no Montessori e depois eu fui pro método TBL. Então pra mim a aula tradicional, de um sentado atrás do outro e o professor falando, é muito difícil de me concentrar. E aí a primeira coisa que eu defini foi, eu precisava de algo que me desse poucas horas de teoria e muito tempo de resolução de exercício. Porque como eu acabei de sair do ensino médio, eu fiz um ensino médio muito bom, eu tenho a maior parte da teoria, o que me falta é a prática e, é claro, exatas. Então, o que eu optei foi por fazer um cursinho noturno. Então, meu horário de aula vai ser das 6h30 às 10h30 da noite e o resto do dia eu vou ter pra estudar sozinha e resolver exercício, que é exatamente o que eu queria. Mas, uma coisa que eu descobri recentemente é que o cursinho não começa a ter aula no final de janeiro, começo de fevereiro, igual é na escola. Eles começam a ter aula no final de fevereiro ou alguns meio de março, porque é quando roda a terceira, quarta chamada das faculdades, né? Então eu decidi descansar dezembro, minhas aulas acabaram em novembro, eu descansei dezembro todo e agora em janeiro mesmo eu já comecei a estudar, hoje foi meu primeiro dia. E aí eu vou estudar janeiro e fevereiro sozinha em casa e março começa o cursinho. Então vamos falar de organização. Eu usei Planner por muitos anos, mas eu nunca fiquei muito satisfeita, porque Planner pra mim eles sempre tinham abas de planejamento financeiro ou metas pessoais, que eu não gosto de misturar. Eu acho que meu planejamento de estudos tem que ser só meu planejamento de estudos e meu planejamento pessoal separado. Então isso me incomodava, porque eu sempre ficava com várias partes do Planner que eu não usava, e aí eles tinham tamanhos desregulares, né, às vezes muito pequeno, às vezes muito grande. O que eu optei por fazer foi comprar 2 cadernos da Daiso e montar o meu planner manualmente do zero, da maneira que eu queria, e é pra isso que eu vou começar. Antes de falar do planner em si, eu queria falar que a primeira coisa que eu fiz foi estudar todas as universidades e decidir para quais eu ia prestar. Então pra mim não fazia sentido eu prestar para 50 universidades, sabendo que cada uma delas tem uma estrutura de prova e uma estrutura de banca muito diferente. Então eu decidi aquelas 9 faculdades que são as que eu vou prestar e meu planejamento todo de estudo, todo meu cronograma gira em torno dessas faculdades. Porque não adianta nada você estudar química e aí você estuda um geralzão. Só que as faculdades que você está prestando cobram mais inorgânica, então você tem que estudar mais inorgânica. É importante, antes de você planejar seu estudo, saber para que você está estudando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi selecionar as faculdades e pegar o conteúdo programático delas, imprimir e colocar nesse caderno. Aqui eu tenho vários conteúdos programáticos de universidade e esses grifos em amarelo são aqueles conteúdos que tem em comum em todas as bancas que eu estou prestando. Ou seja, esses são os conteúdos que eu tenho que ter na ponta da língua, que eu tenho que priorizar a todo momento. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz, decidir banca e ver o que tinha em comum em todas elas. A partir daí, sabendo quais vestibulares eu vou prestar, eu montei o meu calendário de simulados. O meu cronograma ele prevê 2 simulados de 4 horas por semana, um de quarta e um de sábado. E eu fiz o seguinte, eu peguei os 10 últimos anos de prova das bancas e fui encaixando elas de maneira alternada. Então todo mês eu faço simulados de 5, 6 bancas diferentes. É importante. As bancas, às vezes, elas mudam o estilo da prova. Então, a Unifesp, por exemplo, para medicina, ela usava um tipo de vestibular e mudou para o vestibular misto, que é o que eles usam hoje. Por isso, não tem 10 anos desse novo modelo de prova. Então, eu não vou pegar os 10 últimos anos de prova. Vou pegar desde que tem o modelo atual.
Isso eu acho importante, porque não adianta você treinar com um modelo antigo, quando você está fazendo um estudo tão focado quanto eu tô fazendo aqui. Então eu fui pegando e encaixando elas pra eu ter no final aqui, meu calendário de simulados vai de janeiro a agosto. Em setembro eu revejo, porque setembro, como é uma parte que começa a revisão já, a gente pode encaixar mais simulados aí e diminuir a carga de teoria. Então, a partir do momento que eu tinha o conteúdo programático, as bancas e o meu caderno de simulados definido, eu pude começar de fato a planejar meus estudos. E aí o que eu uso de planner diário mesmo é esse outro caderninho aqui. Paguei R$8 na Daiso em cada um deles, eles são bem bons. E aí eu vou colocando as metas de aprendizado do ano e eu vou colocando por dia da semana. Então eu separo o começo da semana. É que como hoje é sexta e é dia 2 de janeiro, eu já fiz o da semana que vem todinho. Aí eu já fui colocando. E aí eu montei a minha grade horária, priorizando aquilo que eu tinha dificuldade. Então vocês estão vendo tanto laranja aqui, porque laranja é matemática. E matemática sempre foi minha maior dificuldade. Então matemática, química, física e biologia são os conteúdos que eu mais priorizo, porque eu quero medicina. Mas matemática, que é a minha maior dificuldade, eu sei disso, é o conteúdo que eu vejo todo dia. Pelo meu horário, eu tenho aqui 10 horas de estudo líquido, então tirando pausas e tirando o horário de almoço, eu tenho 10 horas de estudo líquido, porque eu não acredito que estudar 15, 16 horas por dia seja tão eficiente, porque quando você tá exausto, você para de reter informação, você fica noiado com isso, e aí você não descansa direito, e aí no dia seguinte você continua exausto e você não aprende. Então eu tenho uma carga horária menor do que quem se prepara para medicina costuma ter, mas eu sinto que é um estudo mais consistente e mais inteligente, porque eu já sei que eu não consigo manter 14 horas de estudo por muito tempo. E meu calendário ele é de segunda a sábado, então eu estudo de segunda a sábado, domingo eu descanso. E sábado eu só estudo de manhã, que é as 4 horas de simulado, e à tarde eu não estudo nada, nem de noite. Eu uso o final do sábado e o domingo todo pra descansar. Vamos falar um pouquinho de simulado. Os simulados, como eu acabei de falar, eu faço em 4 horas e não 5, que é o tempo oficial de prova. E essa foi uma decisão que eu, na verdade, tive a ajuda dos meus professores. Quando eu comecei a me preparar, eu pedi ajuda tanto dos meus professores da escola, quanto dos do cursinho. Eu fiz cursinho noturno por 3 meses, ano passado. Mas eles me ajudaram a pensar nisso, que é, no dia da prova você vai estar nervoso, você vai estar, muitas vezes, muito ansioso. Então você tem que fazer esse simulado, que é um ambiente controlado, com menos tempo do que você faria no dia oficial. Porque se você consegue fazer uma prova de 90 questões em 4 horas, no dia oficial com 5 horas, mais o nervosismo, você vai conseguir também. Isso é uma coisa bem interessante. E agora, por último, vamos falar de organização de cadernos. Como vocês podem ver aqui, eu uso 3 métodos de anotação. A anotação mesmo, teoria, eu anoto pelo tablet. O meu modelo é o S6 Lite da Samsung. É um tablet que ele é um pouquinho velho, a gente tá no S11 agora, mas ele é muito bom. Eu adoro o tamanho dele, porque ele é pequenininho, ele não é muito grande. E ele funciona super bem e não é dos mais caros. E tem a S Pen, que era o mais importante pra mim. Eu uso o próprio Samsung Notes e eu vou separando em pastas e por categoria. Então, história geral, história das Américas e história do Brasil. E eu faço isso para todas as matérias. Esse é o meu método de anotação de teoria. Eu gosto muito porque ele é super compacto, super leve. Se eu precisar estudar no cursinho ou quiser estudar em qualquer lugar, eu tenho sempre à mão. E como meu celular é Samsung também, não sei onde tá. Eu tô gravando no meu celular, tô procurando ele. Eu consigo acessar todas as anotações de teoria pelo celular a qualquer momento. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Mas para exatas, eu não me dou bem estudando exatas pelo tablet. Eu sinto que eu preciso escrever à mão e apagar e tentar de novo. Então para isso eu uso fichário. Esse é o A5 da coleção da Cícero com a Melissa. Ele é todo rosa, super fofo. Essa bordinha rosa escura eu que adicionei, porque eu achei que ia ficar mais bonitinho. E é isso, eu uso ele para as matérias de exatas e para biologia. E por último, meu caderno de redação, porque tanto no fichário pequeno quanto no tablet eu perco a noção do que são 30 linhas. Então eu vou fazer minhas redações aqui. Bom, esse é meu geralzão de organização.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um vídeo mais a fundo de como montar um planejamento ou como decidir quais universidades são aquelas que você quer, ou como montar a organização pelo tablet, eu posso gravar tudo isso. Adoro falar de organização, mas o intuito desse canal é vlog de estudos, pra eu vir aqui reclamar ou dar dicas, ou só pra eu registrar o quanto eu tentei e poder olhar pra trás depois e mergulhar e falar, ai, eu dei tudo de mim, mesmo quando eu não tava me sentindo tão bem ou quando eu tava cansada. Mas é isso, gente. Por favor, comentem, interajam e sintam-se livres pra compartilhar e falar assim. É muito fácil você vir aqui gravar como se eu tivesse certeza do que eu tô fazendo, mas como todo vestibulando de qualquer curso, não só de medicina, de qualquer curso, eu sinto que eu tô sempre com medo de continuar tentando. Mas eu acho que o importante é continuar tentando mesmo quando a gente tem medo, porque a gente nunca vai saber e se tivesse dado certo, sabe? Então por isso que eu acho que é legal tentar sempre.